a todos, eu sou a Filipa Galrão, sejam bem-vindos ao podcast Conversas Pouco Genéricas, uma iniciativa da Generis que quer explorar temas como a saúde, o bem-estar e a inovação de forma autêntica e envolvente. Esperamos que com os nossos convidados saiam daqui insights valiosos, histórias inspiradoras, colocando sempre as pessoas e a saúde em primeiro lugar. Hoje tenho comigo o Rui Catalão. Olá, Rui, bem-vindo. Olá. É um rapaz que começou no jornalismo desportivo. Verdade. Não foi? Verdade. E acabou a ensinar-nos a comer. Acabou não é? Porque isto é Pois, assim, ainda não se sabe o que é que vai a seguir. um grande trajeto. Acho que estamos só a começar, porque o Rui tem um projeto de literacia alimentar com uma grande história por trás, no fundo, não foi? Não acordaste um dia e pensaste, eu vou criar um projeto de literacia alimentar. Por isso, até chegares a este projeto, e também para explicares melhor que projeto é esse, eu gostava que nos contasses como é que chegaste até aqui, como é que tudo começou. Sim. Bem, como tu disseste, de facto comecei no jornalismo desportivo, foi por aí que eu achei que fazia sentido começar a minha vida profissional. A certa altura, como o mundo no jornalismo cá em Portugal não estava muito fácil, pelo menos em termos de eventual progressão na carreira, eu cheguei à conclusão que se calhar, ok, quero continuar ligado ao desporto, mas quero ir fazer outra coisa. Então decidi ir viver para a Holanda. Na altura fui fazer um mestrado em gestão do desporto. Depois do mestrado fui trabalhar para uma empresa que gera carreiras de desportistas, de futebolistas sobretudo, mas também de ciclistas. E estive envolvido com esse mundo durante algum tempo. E foi nesse processo, na altura, a Maria, então minha namorada, um dia nós estávamos a fazer as nossas compras normais no supermercado e decidimos parar finalmente para olhar para o pão que costumávamos comprar e comer. E era um daqueles típicos sacos de pão de forma, uma espécie de pão de forma. A lista de ingredientes estava em holandês, mas não era desculpa porque nós conseguíamos ler. E ficámos um bocadinho chocados com o que vimos. A lista de ingredientes tinha açúcar, tinha uma série de aditivos. E isso despontou em nós uma curiosidade para perceber um bocadinho melhor o que é que estava efetivamente na comida que nós andávamos a consumir. E a partir daí abrimos uma espécie de caixa de Pandora que nunca mais fechou e que envolveu em primeiro lugar uma mudança bastante significativa na nossa própria alimentação e na minha em particular, porque eu era eu diria que era uma pessoa que comia muito mal, comia muito poucos vegetais, por exemplo, comia demasiada carne. E nunca tinhas parado para pensar sobre isso? Quando viste aquele pacote, aquele pão? Acho que ali se fez um primeiro clique. Exato. Que não foi um momento, agora sei tudo, foi, ok, agora vou começar a investigar isto um bocadinho mais, e se calhar aí também entrou um bocadinho espírito jornalista de bora lá descobrir um bocadinho mais como é que isto funciona. Mas o que é facto é que nós ao longo, se calhar, de um ano, fizemos um processo de redescoberta da nossa própria alimentação, que fez com que, por um lado, começássemos a deixar de parte produtos ultraprocessados, de uma forma geral, embalagens, indo mais a fundo, ou seja, tentando comprar ao máximo coisas que não viessem embaladas, que fossem a granel, consumir mais biológico, mais local, ao mesmo tempo deixar gradualmente muito do nosso consumo de produtos de origem animal, carne, peixe, laticínios, ovos, etc., até que chegou um ponto em que a nossa alimentação era tão diferente daquela que a maioria das pessoas tinham, Exato. Que começámos a receber perguntas por parte de colegas de trabalho, então, mas o que é isso que tu andas a comer? E nós, um pouco para responder a isso, mas ao mesmo tempo para responder à curiosidade das pessoas que estavam cá em Portugal e que nos conheciam, criámos uma conta no Instagram, chamada Kitchen Dates. Ainda é a mesma? Ainda é a mesma, e no fundo era um encontro entre mim e a Maria na cozinha, em que nós íamos explorando sabores novos, formas de comer novas, de cozinhar novas, e foi o caminho que nós fomos traçando com essa conta no Instagram e com a nossa mudança que um dia levou a dois amigos nossos que viviam lá, cipriotas, ou seja, com uma cultura de partilha de comida muito parecida com a nossa, a dizer, o que vocês deviam fazer era abrir a porta de vossa casa para virem cá pessoas comer, porque isto é tão diferente, é bom, nós gostamos tanto de vir aqui. E foi isso que fizemos. A primeira reação foi, nós somos um bocadinho introvertidos, não gostamos assim tanto dessa ideia, mas ficámos a amadurecer a ideia e a certa altura decidimos efetivamente experimentar. Pronto. E fizemos um primeiro brunch, que era um tipo de refeição que nós apreciávamos, para 4 pessoas, um português, uma alemã, um holandês e uma americana, e gostámos tanto daquela experiência que continuámos a fazer isso.
O que aconteceu foi que ao fim de alguns meses tomámos a decisão de voltar para Portugal e quando voltámos para Portugal, voltámos a fazer isso no apartamento onde ainda hoje vivemos, em Lisboa. E a coisa explodiu de tal forma em termos de interesse que nós, cada vez que tínhamos uma data nova para as pessoas poderem ir a nossa... Gostava no instante. E isso também fez com que houvesse um interesse cada vez mais significativo em que nós pensássemos na ideia de ter um espaço próprio, Exato. um espaço maior, que deixasse de ser a cozinha da nossa casa. E aí tu já tinhas deixado o jornalismo, aí, ou ainda conseguias conciliar? Bom, o jornalismo já tinha ficado lá não, atrás. A carreira na gestão. Sim, aí no primeiro ano, depois de regressarmos, eu ainda continuava a trabalhar remotamente. A certa altura deixei, porque o que estava a acontecer era, eu estava a fazer quase 2 trabalhos, não eram 2 em full time, mas era... Não era só cozinhar, não era só comer, tu estavas a investigar sobre aquilo que estavas a fazer. Sim. E tomámos essa decisão a certa altura de, ok, vamos abrir um espaço, mas vamos ainda mais além naquilo que estamos a fazer. E então assumimos o compromisso de, em primeiro lugar, ser um restaurante sem caixote de lixo e, em segundo, de usar exclusivamente produtos locais e de produção biológica. Qual foi a maior dificuldade, assim, dentro dessas 3? O que era mais difícil? Não ter o caixote de lixo, usar os produtos locais? É encontrar muitos dos produtos que nós temos no nosso dia-a-dia, que não pensamos bem de onde é que eles vêm, tê-los produzidos localmente em biológico, ou seja, localmente já é difícil em muitos casos. Biológico ainda mais. Biológico ainda mais. E então abdicámos, por exemplo, de usar aveia. É uma coisa que quase toda a gente consome no dia-a-dia. Também eu. Quer dizer, eu em casa... E é isso que vais dizer, não há... Há produção de aveia biológica em Portugal, mas não é apta para consumo humano porque não há quem faça o descasque que depois permita vendê-la num supermercado, numa mercearia. Já pensaste em tratar tudo isso, não? Cheguei a pensar em comprar uma máquina para fazer descasque, mas depois não tinha onde pôr. Foi assim um dos exemplos de coisas que não usámos no restaurante. Café, por exemplo, quer dizer, há empresas portuguesas de café, mas o café não é produzido em Portugal continental. Há uma pequena produção ainda nos Açores, mas que não abastece. Então, e se fizermos a pergunta ao contrário? Ou seja, coisas que afinal são bastante fáceis, bastante simples de qualquer pessoa fazer, ter, consumir, mas que por uma questão de ou preguiça ou desconhecimento não fazemos? Há muitos vegetais que, se calhar, se formos ao supermercado, eles vêm não sei de onde e consegues ao mesmo tempo encontrar produtores locais, até com certificação biológica e mais baratos, inclusive, do que aquilo que normalmente encontramos no supermercado. Agora fizeste-me lembrar, a minha mãe uma vez ralhou comigo porque eu comprei hortelã no supermercado. E nós temos hortelã em todo lado, até à beira da estrada. Sim, as aromáticas são um bom exemplo também. Às vezes, quer dizer, não é o tipo de coisa que se importe muito. E nós temos bastante. Temos. E é fácil. É fácil de produzir. Sim. Cogumelos também. Também há esta falsa ideia de que os cogumelos... Sim, são venenosos ou não, como identificar. Eu nunca comeria um cogumelo apanhado por mim, com medo. Sim, até se costuma dizer que todos os cogumelos são comestíveis, alguns é que só consegues comer uma vez, porque depois não vimos para contar a história. Muito bom. Olha, de que forma é que tu achas que se consegue influenciar, ou qual a melhor forma, tu já puseste em prática e pões diariamente várias, qual a melhor forma de influenciar alguém, olha, vais comer assim porque assim vais ser mais saudável? Eu acho que são precisas 2 coisas e elas devem acontecer em simultâneo. Tu, por um lado, deves dar àquela pessoa informação útil, relevante, que a pessoa possa usar, possa processar em primeiro lugar e usar no seu dia-a-dia. Não chega também, não é? Não chega, por isso é que eu digo, por um lado é isso, por outro lado, acompanhares aquela pessoa. E há várias formas de o fazer, seja uma coisa 1 para 1, não é? Sim. Que, obviamente, exige mais recursos de todos os tipos. Mas também podes conseguir fazer isso online, com um grupo maior de pessoas, etc. Mas eu acho que é a conjugação dessas 2 coisas, porque não te serve nada teres a informação, se tu, no momento em que estás, efetivamente, a tentar fazer alguma coisa, ou tens uma dúvida, ou te falta algo e não sabes como proceder nessa situação, e então teres esse sistema de suporte que te permita esclarecer essas dúvidas e, no fundo, usar esses 2 lados, a informação e o acompanhamento, para fazer aquilo que é mais difícil, que é tu criares hábitos novos, não é? Exato. Porque em muitos casos é disso que se trata, não é tanto desconhecimento do que é que faz melhor ou pior. Está habituada a comer aquilo ao pequeno almoço. É tu quebrares um determinado comportamento que é quase automático, sei lá, pensando num pequeno almoço, não é? A maior parte das pessoas, se calhar, vai tomar um pequeno almoço e nem piloto automático, ainda nem acordou bem
e come a mesma coisa todos os dias, e se calhar para substituir essa coisa por outra tem de criar uma certa cadeia. Então, não sei se chegaste a responder, mas respondeste em parte, o projeto de literacia alimentar que tu tens, Sim. é isso que faz. É isso. É um site. Sim, ou seja, nós temos uma série de dimensões do nosso trabalho que passam, por um lado, por formação até, por outro lado, por partilha de informação, de conhecimento, inclusive de conhecimento científico, que visa precisamente isso, que é as pessoas conseguirem adotar esses hábitos, por um lado, mais saudáveis, mas por outro lado, e essa é, diria eu, se tivesse de dizer, é ainda uma preocupação maior nossa, mais sustentáveis. E aquilo que nós notamos é que, seja com uma criança, seja com um adulto, de nada serve tu dizeres deves fazer assim, se depois não criares as condições para no dia-a-dia isso acontecer. E é isso que nós tentamos fazer das mais variedíssimas maneiras do nosso trabalho, seja pela experiência que proporcionamos. Eu não expliquei há pouco, mas o restaurante já não existe. A experiência do brunch que acontecia em nossa casa neste momento também não é possível. Mas ocasionalmente ainda fazemos eventos em que servimos comida e aí tentamos criar essa ligação através da experiência direta com a comida, mas complementamos isso de outras formas, com a partilha de conhecimento e informação, com a formação através de workshops, de cursos, de muitas outras coisas que acabam por, esperamos nós, criar um pacote completo que permita, de uma forma ou de outra, permitir que a mudança aconteça. Vocês deixem de ser necessários, não é? Que nós deixemos seguir a sua vida saudável e alegremente. Quais são os principais erros que vocês detectam que a maioria das pessoas comete ao cozinhar? Quanto tempo é que temos? Não, olha, eu acho que muitos dos erros começam na nossa cabeça, porque interiorizamos ideias, conceitos que na verdade não correspondem à realidade. E muitas vezes, se calhar, só para dar um exemplo, diabolizamos determinados alimentos que não têm a razão de ser para que isso aconteça. Batata. Sim. Na minha casa só usamos batata doce. Mas não é porque eu acho que é mais saudável, é porque gosto realmente mais. Certo. Mas, por exemplo, eu acho que aconteceu... Mas não temos de diabolizar a batata normal. Eu acho que aconteceu uma certa diabolização da batata branca quando a doce se tornou mais conhecida. Eu percebo que, em termos de sabor, para muita gente seja mais apelativa, mas se nós formos esmiuçar um bocadinho, não há assim tantas diferenças entre uma e outra. A batata doce tem um índice glicémico mais baixo, ok? Isso pode ser relevante para algumas pessoas. Por outro lado, tem mais calorias do que a batata branca. É mais doce, logo isso também explica esse aspecto. E é impossível alguém dizer com validade científica que a batata branca engorda, ou que a batata branca faz mal de alguma forma. E há muitas pessoas que evitam comer batata, era isso? Sim, há uma proliferação, inclusive, de... Em vez da batata, substituem por outra coisa. Se fores sei lá, em alguns restaurantes, ou as sopas podes comprar já prontas no supermercado, fazer disso uma alegação de que esta sopa é melhor porque não tem batata. Greenwashing. Sim. Quase. E depois vês o mesmo acontecer com o pão. Sim. Eu lembro-me inclusive de chegar uma vez a uma padaria, hoje em dia muito conhecida cá em Lisboa, pouco depois de ter aberto, e à minha frente na fila estar uma senhora cuja primeira pergunta assim que entrou ali foi: então diga-me lá, qual é o pão que faz menos mal? Minha senhora, está numa padaria, se vem aqui comprar pão, vai comer pão, não é? Pois, exato. Pão é pão, é isso. Pão é pão, e se consumido com moderação, não vamos comer 1 quilo de pão por dia, é um ótimo alimento, tem... Mas o que faz mais diferença na maior parte dos casos é aquilo que nós pomos ou em cima do pão ou dentro do pão, não é? É verdade. Sempre ouvi isso. E depois diria também outra coisa, e aqui eu acho que há culpas partilhadas por toda a gente. Os nutricionistas podem ser culpados em parte, os chefes de cozinha também, os influencers, a população em geral, que é nós tentarmos pôr os alimentos todos em caixinhas, não é? E de repente o arroz, a massa e a batata não são alimentos por si só, são hidratos. Depois tens o abacate, que é o super alimento. Pronto, não é? Há os super alimentos e há alimentos que são as proteínas. Mas depois o que é que nós fazemos com um alimento como o grão de bico? Regra geral, quando pensas em proteínas vegetais, pões lá o grão de bico. Certo.
Mas o grão de bico tem É uma luminosa. é uma luminosa. Tem 3 vezes mais hidratos de carbono do que proteínas. Então aquilo é o quê, afinal? Pões nas duas, crias uma caixinha própria para aquilo. E eu acho que isso acaba depois por levar a uma construção do próprio prato que acaba por não ser muito adequada. Porque quando tu pensas num prato ideal, devia ser metade vegetais. E logo aí a maior parte dos portugueses eu acho que Chumbava. já está em déficit. Sim. E depois um quarto fontes de hidratos de carbono, não é? Cereais, pode ser tubérculos, etc. E uma fonte de alimentos, depois o outro quarto, alimentos ricos em proteínas. Certo. Podem ser leguminosas, pode ser carne, peixe, pode ser ovo, etc, etc. Desde que sejam alimentos com um teor de proteína mais elevado. E a maior parte das vezes o que nós vemos é metade do prato hidratos de carbono. Sim, e a outra proteína. E outra metade E proteína. normalmente animal. Sim, e depois com jeitinho tens lá uma salada ao lado, mas que regra geral é só alface com E um não a bocadinho de comes. tomate e muitas vezes não E comes. a alface, depois também existe muita coisa à volta da alface. Não é? Sempre que é uma salada parece que tem de ser alface. E a alface tem pouca coisa, não é? A alface eu costumo dizer que é água com É corante. água. Pronto. Tem ali muito pouco de valor nutricional, Pois é isso. é boa para nos ajudar a hidratar, mas não dá muito mais, não é? E acaba por ser pouco interessante quando há muitas outras coisas que nós podemos usar numa Numa salada salada, sim. que a tornariam, mesmo do ponto de vista nutricional, muito mais rica Certo. e até de sabor, diria eu. Quer dizer, eu Claro. gosto de alface, mas não como todos os dias alface. Agora que penso nisso, eu se calhar como quase todos os dias alface. Porque lá está, e aqui entra as refeições fora, Sim. não é? Porque as pessoas que trabalham muito fora de casa, que é o meu caso, é inevitável comer fora de Claro, casa. claro. E as opções não são, se calhar não são as que eu quero e também não são as mais saudáveis. O que é que eu posso fazer? Ou qual é a maneira mais simples de eu chegar a um sítio que tem 2, 3 opções só Sim. e de eu compor um prato minimamente saudável? Bom, se estiveres com muito tempo e muita paciência, podes tentar falar com a pessoa que te está a servir Perguntar o que é na e cozinha. perceber o que é que dá para, não é, daquilo que eles prepararam para aquele dia, o que é possível fazer à margem do menu normal. Porque muitas vezes o que acaba por acontecer é que a oferta tem muitos problemas. Tem problemas desde logo no tamanho da porção que é servida, não é? Achas que é a mais? Na maior parte dos sítios típicos portugueses é isso que acontece. É a mais. É a mais. E depois acontece uma de duas coisas. Ou comes demasiado ou desperdiças. E nem uma nem outra são boas, cada uma com os seus problemas. E por outro lado, depois há uma dependência muito grande de frituras, ou seja, formas de confecção que não são as ideais, mas também muitas vezes de escolha não é, do prato em si, da receita em si, que não é muito equilibrada. Por isso eu acho que se tiveres tempo e paciência, uma boa forma é isso. A outra é inspecionar um bocadinho o menu e perceber, ok, daqui se calhar vais evitar a alheira com ovo estrelado e batata frita, não é? Sim. E é um ataque cardíaco num prato. Tentares encontrar opções não é, que tenham uma confecção um bocadinho mais cuidada, mais cozedura, mais grelhados, quer dizer, mas eu acho que isso já é o tipo de coisa que as pessoas sabem de uma forma geral. Acho que se calhar aí faz mais falta até trabalhar na sensibilização de quem tem os restaurantes e trabalha nos restaurantes, para que os menus passem a refletir muito mais essa preocupação que muitas das vezes existe nas pessoas, mas que passa por, olha-me esta menina que agora quer vir para aqui comer, deve estar a fazer dieta, não é? Pois, em vez de ser, também não, no existe dia-a-dia muito esse conceito devíamos ainda. comer assim, de uma maneira mais Tu estavas a cuidada. falar dos restaurantes e eu até estava a pensar mais nas cantinas das empresas e nas cantinas das escolas, não é? Aí, o caso às vezes é dramático, É porque eu acho que afunila ainda mais naquilo que são as opções. afunila, e porque há uma preocupação ainda mais extremada em reduzir custos para que haja alguma espécie de lucro, porque na verdade os preços praticados por norma são mais baixos. Nas cantinas escolares então, obviamente, isso ainda é mais gritante. E então onde quer que seja possível poupar um pouco para aumentar ligeiramente a margem de lucro da empresa, isso acaba por acontecer e nós temos perfeita consciência do trabalho que já temos feito, que nas cantinas escolares, sobretudo aquelas que estão concessionadas a empresas de restauração coletiva, há casos em que a qualidade não está lá
porque o ponto de partida em termos de qualidade dos próprios produtos também não está lá. Vocês já trabalhaste diretamente com essas empresas? Não Ou conseguimos tentaste? ainda, já tentámos, não conseguimos ainda fazer um trabalho mais aprofundado com elas, mas já fizemos trabalho de avaliação, de diagnóstico, pronto. E os resultados não são animadores? Não são bons. Não são bons do ponto de vista da saúde, não são bons do ponto de vista ambiental, mas também há muito poucos incentivos ou ameaças para que isso aconteça, ou seja, os critérios de concessão continuam a ser muito pouco ambiciosos, tanto do lado da saúde como do lado ambiental. E pensando nas refeições escolares, a comparticipação dos Estados também é mísera e por isso não é possível conjugar as duas coisas sem que haja esse suporte económico. Enquanto isso não acontece, a verdade é que comemos mal, por norma, nas cantinas e comemos mal nas escolas. E comemos mal, muitas vezes, também, voltando àquilo que eu dizia que deve ser o nosso prato, mesmo até do ponto de vista da concepção dos pratos. Ou seja, a matéria-prima, ok, vamos ignorar o facto de não ser a melhor, mas o próprio prato está também mal. não vai melhorar. E se calhar já viste imagens nas redes sociais de um prato, sei lá, um peito de frango com arroz e uma salada. E tu vês o prato e 90% do prato é arroz, um bocadinho de frango. Peito de frango com um ar muito duvidoso também. E a salada nem sequer nem chegou ao tabuleiro porque é um bocado a criança no momento decide se põe ou não põe. É um bocadinho assustador porque eu começo a pensar na nossa altura, não é? Mas também penso que nessa altura eu comia mais vezes em casa, porque havia um sistema diferente, não sei, os meus pais iam buscar uma escola, ou não comia tantas refeições fora como os meus filhos agora comem. O que é que nós podemos fazer para além dessa sensibilização, obviamente, junto de quem confecciona e de quem tem o poder para mudar as coisas, mas com os nossos filhos, o que é que nós podemos fazer para que eles também vão ganhando essa consciência e percebam, se calhar isto não devia comer, se calhar eu próprio devia me insurgir em relação ao peito de frango que me estão a servir, não sei. Olha, a coisa mais importante de todas é darmos o exemplo. Em casa. Em casa. E eu consigo pensar assim em 5 segundos de N exemplos que eu tenho à minha volta, de pais que querem que os filhos comam de uma maneira saudável, que comam de tudo, mas que eles próprios não o fazem. E tu não podes pôr uma criança, nem vou pensar em coisas mais complexas, não podes pôr uma criança a comer a sopa ao teu lado, comes uma alheira. Certo? Ou enquanto nem sequer tocaste na sopa, não é? Preparaste a sopa, serviste a sopa, senta-se toda a gente à mesa e a criança come a sopa, o adulto não come a sopa. Dar o exemplo aí acho que é muito importante. Comerem todos ao mesmo tempo acho que também é fundamental, por variedíssimas razões, também é um bom momento de partilha e convívio. Exatamente, entre a família. E depois não ter medo de explicar as coisas. Que eu acho que muitas das vezes nós achamos que os nossos filhos ainda não estão preparados para aquela informação. Quer dizer, com a minha filha, tem 3 anos, já lhe expliquei muitas coisas que se calhar a maior parte dos pais não explica. Seja em relação a um alimento em concreto, seja à forma como os alimentos nos chegam eventualmente. Se eu acho que ela está a absorver aquilo tudo, não, mas vai entrando qualquer coisa. E com a repetição, não é? É um tema relativamente recorrente, quer dizer, nós comemos todos os dias, não é? Acaba por entrar alguma coisa. E eu acho que esse processo em casa, e que é idealmente um processo que não deve acontecer só com os pais, que deve acontecer com as outras pessoas, não é? A família é um pouco mais alargada, dos amigos. Criar um ecossistema que nos permita perceber, ok, eu não sou o único, não sou o esquisito que vai depois para a escola e come de maneira diferente. Não. Se de repente tu tens muitos miúdos que chegam à escola e dizem, eu adoro brócolos, não é? Sim. Não vais ter o mesmo problema se chega só um miúdo e diz, e se calhar nem diz, eu gosto de brócolos, mas os outros estão todos a dizer que não gostam e não põem no prato. Vou dizer que também não vou quero. Dizer que não quero. Hoje, por acaso, recebi uma mensagem da escola, uma filha anda na escola pública, está no 2º ano. E eles servem, porque existe ainda esta tendência, pacotes de leite de vaca no intervalo. E ele não bebe, porque nós não bebemos leite de vaca, nunca bebemos e eles não gostam.
Então ele nunca bebeu, ele leva de casa a bebida da aveia ou assim. Ok. Só que, entretanto, recebi a mensagem da escola, porque já há tantas crianças que não bebem o leite de vaca, que eles vão introduzir o de soja, que eu por acaso também não gosto assim muito, mas pronto, nem sei se ele vai gostar. Mas já há essa sensibilização, porque as crianças realmente não querem consumir, ou porque os pais não consomem, ou porque eles também não gostam. Então já vão introduzir a bebida de soja e já estão a questionar quais são os pais que querem ou não. Por isso já há aqui qualquer coisa a acontecer, não é? Vai acontecendo. Sim. Se bem que na escola pública, do ponto de vista legal, já é obrigatório, em certa medida, assegurar isso. O problema é que são contratos que são feitos antecipadamente e tem de haver uma estimativa de quantas crianças naquele ano letivo e encomendam-se. Exato. Garantir a opção. Se essa encomenda não foi feita ou essa adjudicação não foi feita logo no início do ano, pois há um problema. Que temos todos, é o tal ecossistema que esperemos que seja cada vez maior, Sim, não é? sim. Temos que todos estar a trabalhar em conjunto, pais, escola, crianças, restaurantes, empresas. Sim, porque não toda a serve gente. nada, no limite, não serve nada fazer ações e atividades com as crianças na escola recortar imagens de couves e assim. Fazer a roda ou a pirâmide dos alimentos. Depois a criança chega à casa e em casa nunca viu uma couve, não é? Porque não se come Sim. couves naquela casa. E acho que os ovos vêm da prateleira do supermercado e essas Pronto, todo esse rol de Sim. situações que tu provavelmente também já testemunhaste. Se todos os ambientes alimentares, é esse o termo que normalmente se utiliza, todos eles têm de ser compatíveis com a mensagem que tu queres que a criança processe. Porque se vai haver ali algum buraco nessa mensagem, há margem para questionar, e não é questionar no bom sentido, no sentido crítico. Eu vou seguir por ali. Não me vou comprometer, Exato. Para que vai dar trabalho e os outros Sim. não estão em linha comigo. Sim, é verdade. Começaste por falar aí do pão e de como isso foi quase uma epifania Sim. para começares a investigar. E eu estive a ouvir o vosso podcast no Público, o próprio para consumo, que é todo ele sobre pão. São quantos episódios? 4 episódios só sobre pão. Porquê? Sendo que é uma das coisas que os portugueses mais consomem, a toda hora, e a acompanhar toda e qualquer refeição. Consegues resumir em poucos minutinhos? Sim, claro. Acho que consigo, sim. A ideia de pegar no pão, por um lado, tinha essa ligação à nossa própria história, enquanto projeto. Sabes que os portugueses são o povo que mais come pão? Ou... Os portugueses, na verdade, são dos povos, se pensares sobretudo na União Europeia, que consomem mais de tudo. Nós estamos no top... Mas como consumimos de tudo, lá está, fica equilibrado. Ou não? Também somos muito obesos. Não somos muito, há países que estão pior do que nós, Europeia. sim, mas nós estamos a caminhar para estamos a caminhar um bocadinho nessa direção. Mas nós somos dos países da União Europeia que consomem mais pão, consomem mais carne, consomem mais peixe, consomem mais vinho. Não somos dos que consomem mais cerveja, não, porque aí a concorrência é forte lá mais acima. Só para te interromper, então também aqui cai um mito por terra, de que nós somos super saudáveis e que a dieta mediterrânica é a melhor. Quer dizer, o nível de adesão dos portugueses à dieta mediterrânica é bastante baixo. Ok, mas nós achamos que não. Mas nós achamos que não, e temos sempre a bandeira pronta. Tudo, não é? Sim, temos a bandeira sempre pronta a abanar. Olha para mim como tão bem a nossa dieta mediterrânica. Mas não é isso que acontece na realidade com a maior parte das pessoas. Mas dizias, consumimos de tudo. Consumimos muito de tudo. No caso do pão, nós quisemos pegar nele porque, por um lado, tinha essa ligação à nossa própria história, mas por outro lado, porque é um ótimo alimento para nós traçarmos a linha e contarmos a história que queríamos contar, que cruza alimentação e crise climática. É esse o objetivo do podcast. E então pegámos no pão para explicar, em primeiro lugar, para fazer um diagnóstico do que é que está errado, o que é que está errado na forma como comemos pão, na forma como o próprio pão é fabricado ou produzido hoje em dia, a forma como o trigo que lhe deu origem hoje em dia é diferente daquilo que era há 50 anos, é verdade que há 200 anos. Trigo que não seja transgénico e tudo mais. Não, transgénico não é a questão, ou seja, o trigo tem vindo a ser modificado através de cruzamento entre variedades diferentes para ser cada vez mais produtivo, por um lado, para ser cada vez mais forte, ou seja, para resultar em pães muito areados, não é? Com aqueles buraquinhos, aqueles alvéolos.
é também cada vez mais refinado, não é? Retiramos tudo o resto e deixamos só o amido para resultar nestes pães mais branquinhos. E o que acontece é que o pão que comemos hoje em dia não tem nada a ver com o pão que se comia antes da Revolução Verde, há 200 anos. É um pão muito diferente, é um pão menos completo do ponto de vista nutricional, porque o pão, quando consumido com base em farinhas integrais, e por integrais não é no momento da moagem pôs-se uma coisa para o lado, outra coisa para o outro, e mais à frente juntámos outra vez alguns desses elementos, não, é moído por completo e é utilizado por completo. É um alimento que ainda assim é incrível, tem muitos minerais, tem, em termos de micronutrientes, é muito rico. E então nós pegamos, por um lado, nesses dois lados do diagnóstico, ou seja, o impacto que isso tem na nossa saúde hoje em dia por comermos pão que já não é o mesmo, já não é feito com trigo, que é um trigo que é diferente, mas por outro lado o impacto ambiental que isso também tem, e a forma como produzimos o trigo hoje em dia, que não é assim tão diferente da forma como produzimos tudo o resto. E daí tentarmos pegar no pão e fazer dele um ator principal que na verdade é representativo do sistema alimentar como um todo. Depois quisemos ir mostrar no Alentejo, não é? Que era o antigo celeiro de Portugal, Sim. qual é a realidade hoje em dia, tanto da produção de cereal como é que se convive com esta ideia de que temos cada vez menos água e como é que vamos produzir alimentos num futuro com menos água, sendo que o trigo pode ou não ser um deles. E depois, no fim, ajudar a repensar um pouco como é que nós consumimos, e não é só como é que consumimos o pão, é que como é que consumimos alimentos, e no limite podemos extravasar isto para mais outras dimensões da nossa vida. Tentar pensar um bocadinho nesta ideia de suficiência, não é? De consumirmos só na medida daquilo que é suficiente para nós termos uma vida boa, porque há outro reverso disso, não é? O consumo excessivo, que obriga a uma exploração excessiva de recursos e que no caso do pão e da alimentação de uma forma geral, gera desperdício alimentar. E então também vamos olhar para essa fase final da cadeia e vamos visitar a ReFood e perceber as montanhas de pão que lhes chegam diariamente em muitos dos núcleos e perceber, ok, o que é que se faz a partir daqui, não é? E qual é, deixar pistas para refletirmos sobre qual é a solução para tudo isto, não é? Por um lado, para aquilo que comemos, por outro lado, para aquilo que não comemos. E tentar, não damos respostas definitivas, porque eu acho que é impossível, muito menos em 4 episódios, mas Refletem e obrigam também a quem levar a uma reflexão que nós achamos que não existia de forma tão sistemática nos mídias até agora, e esperar que as pessoas ao ouvir possam pôr isso também em prática na sua vida. O consumo está ligado ao desperdício alimentar, como falavas, e essa também é uma das vossas preocupações. Enquanto consumidores comuns no nosso dia-a-dia, pequenas práticas podemos e devemos adotar para evitar o desperdício alimentar? Por exemplo, no caso do pão, estava a pensar nisso. Eu como pão saloio todos os dias, feito no padeiro da terra. Mas há dias em que falta, há dias em que sobra. Sim. E no meu caso, dou às galinhas ou às ovelhas, por acaso tenho ali ao lado. Mas se não tivesse, eu não aproveitava aquele pão para mais nada. Mas se calhar até podia, não é? Imagina, Isto porque é um pão que fica completamente duro. Pois, exato. E é impossível. Mas isto também quer dizer alguma coisa em relação... É bom sinal? Regra geral não é. Regra geral não é. Eu sou defensor de uma prática que eu acho que até torna a vida mais fácil à maioria das pessoas, que é comprar pão, seja em pães grandes, o que quer que seja que funcione melhor para cada família. Mas comprar uma quantidade maior e congelar. O pão é dos melhores alimentos, ou dos alimentos que funcionam melhor, descongelados. É fácil de descongelar, fica praticamente igual, é ótimo assim. Ou seja, no limite, no teu caso, tu podias comprar em maior quantidade 1, 2 vezes por semana. Em vez de comprar todos os dias. Congelavas, comprasse um grande, fatiavas, no caso ele não vir fatiado ainda, fatiavas e vais descongelando as fatias à medida que precisas e assim tens 2 garantias, uma de que tens pão sempre e outra que não vais desperdiçar ou não vais deixar chegar a um ponto em que é uma pedra e se atirares à cabeça de alguém vais magoar, não é? Mas eu diria que a primeira coisa e a coisa mais importante para nós reduzirmos o desperdício alimentar em casa é nós sabermos o que é que estamos a desperdiçar. E a maior parte das pessoas não tem noção, porque tem o caixote do lixo com um saco preto lá dentro. As cascas todas. Vamos pondo para lá as coisas e quando o saco está cheio nem fazemos ideia do que é que está lá dentro. Então o que eu normalmente digo é, durante
sei lá, 3, 4 dias é suficiente, se quiseres ir até uma semana, perfeito. Pegares numa caixa transparente, pode ser de vidro, pode ser de plástico, e tudo o que seja matéria orgânica, resíduos alimentares, pões lá dentro. Idealmente até antes de começares a fazer isso, pesas a caixa para tirar a tara. Sim. E no fim desses dias, desse prazo, vais pesar a caixa para teres uma noção da quantidade, porque nós em Portugal desperdiçamos em média 184 kg de comida por pessoa por ano, dá mais ou menos meio quilo por dia, por pessoa. E depois fazes uma análise também qualitativa, podes olhar assim à volta da caixa, perceber, tenho muitas cascas de batata, o que é que eu posso fazer com as cascas de batata? Podes assar, dá um snack ótimo. Claro que sim, quer dizer, podes comer a batata com casca, não é? As batatas a murro, por exemplo, normalmente são comidas com a casca. E perceberes efetivamente o que é que se está a desperdiçar em tua casa. E é com essa observação, quer dizer, todas as pessoas que eu possa ter numa sala com quem estou a falar sobre isto, todas elas desperdiçarão coisas diferentes. E depois há estratégias que podem ajudar nisso também, que é a organização do frigorífico. A maior parte das pessoas organiza mal o frigorífico. Põe coisas no frigorífico que não deviam estar. Põe coisas à balta. É sempre uma dúvida, não é? Já ouvi de tudo, sabes? Porque eles no supermercado não estão. Eles não estão. E por norma, eu acho que é ok deixá-los fora do frigorífico. Eu acho que também não há grande problema pôr no frigorífico. Eu sou uma péssima pessoa para responder a isso porque eu não consumo ovos. Sério? E por isso não tenho... mas tudo aquilo que já li, sim, eu acho que acaba por ser um... É meio indiferente. Acho que é meio indiferente, acho sim. Mas se usas o frigorífico não deves tirá-lo e depois voltar a pôr. Pronto, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que se calhar muita gente faz é... Tens as gavetas para os vegetais. Pões os vegetais lá à balda. Sim. Não é? Se vierem num saco de plástico que compraste assim no supermercado, se calhar deixas lá no saco de plástico. Não devo. Alguns até funciona. Sei lá, se comprares uma salada num saco de plástico, se calhar é melhor ela ficar no saco de plástico do que a tirares lá. Mas, por exemplo, cenouras. Não ponhas cenouras à balda no frigorífico, na caixa, Elas devem estar abertas? Elas devem estar num ambiente que mantenha a umidade. Tens duas soluções. A ideal é pô-las dentro de uma caixa com água. Ok. Dentro do frigorífico. Segunda opção, lavares muito bem logo. No caso de as pôr dentro de água na caixa, faz isso também. Lava muito bem. E depois embrulhas num pano úmido também. E isso vai reter essa umidade. Caso contrário, o que vai acontecer é que se calhar ao fim de 1, 2 dias tens as cenouras moles. Começam a ficar molinhas. E manter essa umidade vai fazer com que elas continuem crocantes. Isto aplica-se à maior parte... Mas mais uma vez, elas não estão em água quando as compras. Quer dizer, se as comprares com a rama. Com a rama, num sítio... Sim. Mas, por exemplo, se as comprares com rama, a primeira coisa que deves fazer ao chegar a casa é separar uma coisa da outra. Deves utilizar a rama, e a rama é ótima. Podes pôr numa sopa, podes fazer um pesto, etc. Sim. Mas se as mantiveres juntas, elas vão, de certa forma, vão se canibalizar uma à outra. Vão puxar a energia uma da outra e vão amolecer as duas. Faz sentido também. A rama murcha, a cenoura fica mole. Mas gostei da dica da água, vou usar. Normalmente eu tiro-as do saco, ponho-as numa caixinha, mas que é aberta em cima, ou seja, elas ficam... E não ficam maus de um dia para o outro, mas se calhar com a água ainda se mantém mais tempo. Sei lá, podem durar se calhar 2 semanas até. Olha, mas uma coisa só para complementar, que eu acho que é fundamental fazer é nós termos um compartimento, uma caixa, ou que seja, no nosso frigorífico, onde escrevemos, podemos escrever até, por favor não me deixes morrer, ou por favor, ou urgente, onde pomos as coisas que sabemos. Cada vez que abrimos o frigorífico e vemos alguma coisa que precisa de ser consumida com mais, vai para essa caixa. Ao fim do seu ciclo. E assim, quando vais pensar numa refeição que queres despachar, olhas primeiro para ali. Olha, essa dica é ótima, mas eu mais gostei, sim. E agora eu ia dizer, sim, também ficávamos aqui mais 2 semanas, não é? Houvesse água a conversar. Sim. Mas vou deixar aqui uma última pergunta, e já que estamos a falar e estamos aqui num evento de farmácia com farmacêuticos e pessoas que têm certamente que fazer a sua marmita para o almoço todos os dias, porque não almoçam em casa, o que é que pode levar uma boa marmita feita rapidamente e que não seja repetida todos os dias, que possa alterar ali 1 ou 2 coisas? Eu sou defensor
apesar de não ser o maior praticante disso, mas eu acho que não sou o maior praticante porque sou uma pessoa que tem gosto em passar mais tempo na cozinha, que tem se calhar um nível de habilidade na cozinha superior à maior parte das pessoas, mas sou grande defensor de fazer uma preparação antecipada da semana, não é? Tipo ao domingo. Seja ao domingo, no dia em que for mais conveniente, nós prepararmos algumas, lá está, voltando ao nosso prato ideal, alguns vegetais, podem ser assados, podem ser crus, podem ser, mas estarem no ponto em que eu posso simplesmente usá-los diretamente numa receita, não tenho ainda de descascar, lavar, o que quer que seja. Algumas fontes de hidratos de carbono, não é? Alguns cereais, alguns tubérculos, leguminosas, para quem comer carne, peixe, poder ter alguma preparação já adiantada, que no limite, no momento em que eu estou a pensar na marmita da manhã, ou na própria manhã que estou a pensar na marmita do dia, que seja muito mais fácil eu pego de um bocadinho daqui, pego de outro bocadinho dali, pego de outro bocadinho da colá, e facilmente monto uma refeição equilibrada que ponho numa caixa e levo comigo. Eu acho que isso ajuda muito. Também ajuda muito nós não termos medo do congelador. Ou seja, estás a perguntar para também não haver uma repetição, mas a repetição não tem de ser comi isto ontem, vou comer isto hoje. Pode ser hoje estou a fazer em maior quantidade. Mas na sexta-feira voltas a comer. Congelo uma parte, faça mais de propósito, congelo uma parte e daqui a uns dias, na semana seguinte, daqui a 15 dias, vou ao congelador, tiro aquilo, tiro se calhar de véspera. Nós fazemos com coisas processadas, não é? Sim, sim. E isso faz com que haja uma rotação em termos de variedade maior, sem que o tempo passado na cozinha aumente. Eu acho que a questão fundamental para a maior parte das pessoas é o tempo passado na cozinha, não é? Eu quero passar o mínimo indispensável e comer da melhor forma possível. Exato. E eu acho que o planeamento ajuda muito nisso, porque vai sempre fazer com que tu consigas aqui e acolá ir poupando minutos preciosos. E depois, quer dizer, ter cuidado com os alimentos que trazemos para a nossa casa, porque se trouxermos para a nossa casa as coisas mais saudáveis, as coisas mais sustentáveis também, vamos logo à partida, não é? Se estamos rodeados desses alimentos, vamos focar-nos muito mais nesses, muito mais do que ir bater a alimentos ultraprocessados ou mesmo que não sejam ultraprocessados, mas que sejam potencialmente menos positivos para a nossa saúde. Não é? Acho que é isso que se pretende. Obrigada, Rui. Obrigada, foi uma conversa muito esclarecedora. Saímos daqui todos muito mais, com vontade, pelo menos. Espero que sim, esse é o objetivo. Sim. Obrigada por nos acompanhar nesta conversa pouco genérica. Voltaremos com mais temas sobre saúde e bem-estar. Até breve.